Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, né? Eu acho que essa que é importante, para nós encerrarmos com chave de ouro aqui no nosso evento. Antes de eu passar a anunciar as pessoas que deverão proferir suas palestras, eu gostaria também de registrar a presença da ILPI Viver Bem Centro de Curta e Longa Permanência e também a ILPI Madre Teresa de Calcutá. Também gostaria de aproveitar o ensejo, me parece que até não foi mencionado, mas se não foi, se foi, eu vou reiterar o agradecimento. A Associação Paulista do Ministério Público, que certamente sem ela não seria possível, nós teremos assim um ambiente tão confortável, agradável, com alguns coffee breaks aí bem gostosinhos, para que todos pudessem satisfazer um pouco a sua vontade de parar, dar uma paradinha, aquela coisa toda. Mas, enfim, está aqui o meu agradecimento. Bem, sem mais delongas, nesse último bloco, nós vamos fazer as abordagens de alguns temas e os responsáveis pelas palestras, um deles, o Dr. Delton Esteves Pastore, ele é o 8º promotor de Justiça e Direitos Humanos da capital, na área de idoso, doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Também fazendo uso da palavra, a doutora Cláudia Maria Berê, 7ª promotora de Justiça de Direitos Humanos da capital, na área do idoso. Ela é especialista em interesses difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público, também mestre pela FAO-USP, e também é importante citar que ela fez parte do Conselho Estadual do Idoso e do Conselho Nacional do Idoso, né, em outras passagens. E certamente para todos nós é uma grata satisfação a composição dessa mesa, pela importância, pelo relevo, pela estatura intelectual e pelo compromisso desses dois promotores de justiça, dessa querida promotora de justiça que aqui se encontra conosco, cujo trabalho é irretocável, extremamente importante para a cidade de São Paulo. Então, vou deixar os senhores com o Dr. Delton, que vai desenvolver o tema Direitos e Deveres da Pessoa Idosa e as ILPIs. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores, né? Foi muito importante que todos aderiram a esse encontro. E eu tenho dito que o objetivo desse encontro é ouvi-los, né? Nós queremos ouvir o segmento das entidades de atendimento, em especial das ILPIs, porque isso é assim que nós vamos corrigindo e construindo essa área tão delicada com a qual trabalhamos no nosso cotidiano. Bom, eu não preciso dizer muito a respeito disso, mas a longevidade, o envelhecimento, como queiram, a senectude traz diversas mudanças e fundamentais mudanças na vida de cada um, né? Então, a impressão que nós temos é que, como já foi dito aqui, nós, latino-americanos, temos uma maneira cultural de enfrentar essas questões, né? E as culturas precisam ser respeitadas, né? Eu acho que o pragmatismo que nós enxergamos em outras culturas, em outras civilizações, igualmente é respeitável,
mas nós temos a nossa própria cultura, né? E disso, me parece que nós não devemos abrir mão. E daí que o Estatuto do Idoso, claramente, e as políticas voltadas ao idoso, tendem, né, e afirmam expressamente que o lugar do idoso é em casa, com a família, né? É isso que nós temos aí falado no nosso dia a dia de trabalho com cada um dos senhores que vem até nós muitas vezes, né? Mas também nós sabemos o quão diferente é a realidade, e quão diferente será a realidade da sociedade aqui de São Paulo e da sociedade brasileira em geral, né? Já foi dito também que as famílias não são mais numerosas, que muitas famílias não têm filhos, que muitas pessoas sequer se casam, né? E dentro desse panorama a que nós todos devemos respeitar, né, como que ficará a questão do idoso numa sociedade de massa, complexa, complicada, e que todos precisam trabalhar, né? Porque se nós não trabalharmos, nós não sobrevivemos, né? E nos deparamos, muitas vezes, né, com um idoso necessitando do nosso apoio e, muitas vezes, dos nossos recursos, né, para que ele, inclusive, sobreviva. Então, dentro desse panorama, né, que não é um panorama simples, todos nós sabemos, né, nós encontramos lá um dispositivo no Estatuto do Idoso voltado às responsabilidades. Ou seja, segundo o Estatuto do Idoso, a responsabilidade por esse indivíduo é da família, né? E eu já vi aqui que houve uma crítica em relação a esse modelo, né? É da sociedade e o Estado estaria em último lugar. É possível mesmo que o legislador tenha usado essa ordem, né, de colocação desse dispositivo justamente para chamar a atenção das pessoas que as famílias são parte fundamental desses cuidados, né? Assim como a sociedade / comunidade e também o Estado. Nós não queremos tirar a responsabilidade do Estado, né? Mas eu acho muito complicado entendermos ou sairmos daqui com a impressão de que o Estado pode tudo. Acho difícil nós sairmos com essa convicção daqui. O Estado não dará conta da demanda que já existe hoje. Nós temos que ter os pés no chão, né? O Estado não tem só... Eu não quero tratar aqui das disfunções do Estado, porque aí nós ficaríamos o final de semana todo, né, falando o que o Estado faz de bom, o que o Estado não faz de bom, os erros dos agentes públicos, os acertos dos agentes públicos. Não é o caso de nós entrarmos nesse debate. Mas o Estado, né, o Estado é tudo. O Estado é tudo e não é só a área do idoso. Bom, então, nesse cenário, né, em que as famílias, a sociedade e o Estado têm essa missão, entram aí as casas de repouso. Há quem diga que as entidades de longa permanência ou as entidades de atendimento fazem parte da sociedade, enquanto ferramenta fundamental para os cuidados com a pessoa idosa. Então, se é assim, nós jamais poderemos deixar de contar com o apoio das instituições de longa permanência, né? Numa sociedade complicada, numa sociedade difícil, em que o desemprego está aí na porta de todo mundo, ou o risco de desemprego, ou seja, todos precisam seguir a sua vida, né? E quantos de nós já não ouvimos histórias de pessoas que pararam de trabalhar para cuidar de um ente querido, do pai, da mãe, do sogro, da sogra, né? Acho que podemos falar assim também, né? Então, essa realidade não retira as casas de repouso desse cenário. Pelo contrário, aumenta ou potencializa essa responsabilidade.
E dentro desse panorama em que nós buscamos o que para a pessoa idosa? Proteção. O que mais? Autonomia. O que mais? Saúde. O que mais? Segurança. Né? Por quê? Porque alguém que deveria dar, né, naturalmente, não tem condições de dar. Ou até porque, né, a pessoa idosa não tem alguém para que, a favor dela, faça alguma coisa. Isso é muito comum, né? E aqui há várias entidades e ILPs públicas, né? Isso é muito comum, nós acolhermos pessoas sem qualquer estrutura familiar, sem qualquer vinculação. Tá? Então, daí a importância do trabalho que os senhores desenvolvem. Bom, e é muito comum nós nos depararmos com essa questão. O idoso, já foi dito aqui, é um ser invisível. Dá a impressão que é um ser invisível, sim. É um indivíduo sem palavra, né? É um indivíduo sem voz. Então, nós, muitas vezes, talvez trazendo uma cultura, né, daquela época dos asilos, né, em que as pessoas eram depositadas em entidades daquela natureza, deixavam de serem sujeitos de direito para que passassem a ser objetos de direito. E nós temos dito que, apesar do envelhecimento, todos nós continuamos sendo sujeitos de direito. Isso está na lei, está no Código Civil, né, que todos nós, quando nascemos e com vida, né, adquirimos personalidade jurídica. E o que é essa personalidade jurídica? É a capacidade que todos nós temos de ter direitos e contrair obrigações. Né? Será que alguém com 100 anos de idade, lúcido, não tem personalidade jurídica plena? Não tem capacidade plena? Né? Então, vamos aí lembrando, né, porque eu tenho dito isso nas reuniões que fazemos, né? Vamos lembrando que a personalidade jurídica, ela pode ser para o exercício, mas também para a aquisição de direitos e obrigações. Muitos não têm mais capacidade de exercício, mas continuam tendo capacidade de direito. Né? Nós teremos uma apresentação sobre a inserção da pessoa idosa nas casas de repouso, mas é importante que nós tenhamos essa noção de que o idoso, apesar da idade, ele pode ter 150 anos, continuará sendo sempre sujeito de direitos. Tá? Bom, se nós formos às decisões que o Poder Judiciário tem tomado, nesse segmento casa de repouso, né, nós vamos encontrar reiteradamente a afirmação de que nós estamos diante de um contrato de consumo. Há uma relação de consumo nesses ajustes que são feitos entre o idoso e as casas de repouso, é uma relação de consumo, e nas relações de consumo normais, ou com todos nós, o consumidor é considerado a parte mais frágil dessa relação, e quando nós colocamos um idoso consumidor, essa relação de fragilidade se potencializa. Por isso que, quando o Estatuto do Idoso traz direitos à pessoa idosa, é porque o legislador entendeu que esse indivíduo, pela fragilidade e vulnerabilidade que apresenta, ele precisa de ferramentas para que ele saia da exclusão social. Então, são ferramentas de inclusão. Bom, o artigo 49 do Estatuto do Idoso traz algumas funções, né, algumas metas para as casas de repouso, né?
assegurar a preservação dos vínculos familiares entre o idoso e seus parentes, né, que é uma medida muito importante, muito importante. Eu sei que muitos aqui têm problemas nessa linha, né, nesse item, né? Bom, mas o filho não vem visitar, o filho não quer saber da mãe, o filho não quer saber do pai, mas nós sabemos que isso deve ser buscado, né? E, muitas vezes, inclusive, esse abandono deve ser comunicado ao Ministério Público, né? Por quê? Porque, apesar de inserido numa residência de longa permanência, aquela família continua existindo e deve dar apoio ao institucionalizado. Bom, atender o idoso personalizadamente em pequenos grupos, né, é uma outra exigência que o Estatuto do Idoso faz às casas de repouso, né? Manter o idoso na mesma instituição, salvo motivo de força maior, sobretudo nas ILPIs públicas, nós temos tido alguns problemas, né? Alguns poucos problemas, felizmente, mas de idosos que acabam não se adaptando ou não conseguem se adaptar, né? E começam a criar problemas, tanto para as equipes como para os próprios residentes, né? Normalmente, são pessoas com algum tipo de transtorno mental, né, que causam esse tipo de embaraço, mas nós sempre devemos lembrar que a mudança dessa pessoa, desse indivíduo, para outra casa de repouso não vai resolver o problema. Por quê? Porque ele continuará sendo quem ele é em outro equipamento público ou privado. Então, e até mesmo nos filantrópicos. Então, o que nós percebemos que é importante para enfrentar esse tipo de problema, justamente é a capacitação das equipes, de que também já foi dito aqui. Eu acho que esse modelo de ILPI, com equipes capacitadas, e essa capacitação deve ser contínua, né? Nós percebemos claramente que não adianta fazer um encontro aqui hoje, né, e daqui 5 anos nós pensarmos no assunto de novo. Esse tema tem que ter continuidade. Então, a capacitação das equipes para lidar, sobretudo com aquelas pessoas institucionalizadas com doença mental, é uma ferramenta muito importante. Bom, nessa outra linha aqui, que cabe às LPs estimular e realizar a participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo, nós percebemos, nas nossas visitas de inspeção, que muitas casas mantêm seus idosos muito parados, sem atividade, né, sem atividades externas, sem atividades internas. Eu faço aqui uma confissão, né? É muito desagradável a gente se defrontar com esse quadro, em que na sala de convivência nós encontramos 10, 15 idosos olhando para uma televisão sem saber se eles estão entendendo ou não aquilo que se passa à frente deles, né? Então, me parece que esse estímulo é algo que ainda precisa ser muito e muito desenvolvido, né? Ou seja, são atividades que darão o quê? O que prolongarão a autonomia a essas pessoas. Eu não desconheço a realidade de cada um dos senhores, não desconheço, tá? E também não cabe a nós aqui discutirmos isso. Mas essas atividades são de fundamental importância e são aplicadas mundo afora, né? Será que para uma casa que cobra R$25 mil, como falaram aqui, é mais fácil do que para uma que cobra R$1.000, né? Como sabemos que tem, né? Aquelas que sobrevivem às custas do salário mínimo do indivíduo, do benefício do indivíduo, né? Então, nós temos muito que pensar nesse assunto. Essa tarefa não é fácil, mas também não é impossível. Bom, observar seus direitos e garantias. O idoso, quando entra numa casa de repouso,
não é que ele só adquire direitos, e a gente percebe que se fala muito em direitos, né? Mas aquele indivíduo, como sujeito de direitos e obrigações, não perde essa característica até o fim da sua vida, né? Então, se alguém aqui contratar com um idoso, esse idoso é quem terá a obrigação, né? Se ele for capaz, lúcido, né? Souber entender o que se passa, é ele que terá a obrigação de pagá-los, né? Para aquelas casas privadas, né? E se não pagar? Se não pagar, é ele que terá que ser acionado para pagar. Ou seja, são situações que não retiram do idoso as suas obrigações. Então, direitos e garantias, né? Bom, quais garantias? Nós vamos tratar disso um pouquinho de passagem, tá? Daqui a pouco. Mas todas as garantias, todos os direitos que pertencem a cada um de nós. É claro que a pessoa idosa tem algumas ferramentas a mais, né? Atendimento preferencial, passe livre, né? Meia entrada e outros benefícios, né? E preservar a identidade do idoso, né? E oferecer-lhe ambiente de respeito e dignidade. Já foi dito aqui também, né? Porque o idoso, a dona fulana é o meu bebê, é a minha gracinha, né? É a minha vozinha. Nós não compactuamos com esse tipo de tratamento, né? Por mais bem intencionado que seja, né? Nós não devemos infantilizar a pessoa idosa. Ela deve ser tratada como ela é, como sujeito de direitos, como alguém que já viveu, muitas vezes, muito mais do que nós, né? E merece todo o nosso respeito. E infantilizá-la é desrespeitá-la. Bom, a questão dos deveres, né? Eu já me antecipei um pouco, ou seja, pessoa idosa não perde suas obrigações jamais. O que pode acontecer? Nós vamos falar disso. O que pode acontecer? Ela não ter mais capacidade do que? De exercício de seus direitos. Alguém a representará, o curador, né? Alguém a representará para que ela possa exercer os seus direitos. Por quê? Porque ela continua tendo capacidade de direito. Então, percebam, capacidade de direito mais capacidade de exercício é igual ao quê? A capacidade plena. Tá? Bom, talvez uma das garantias ou um dos direitos mais importantes que nós temos é o direito à vida, né? No qual, né, a saúde está diretamente ou intimamente ligada. E nós, à medida que vamos estudando a doutrina a respeito dessa garantia, nós percebemos que as providências, as medidas tendentes a prevenir doenças ou prevenir complicações, prevenir problemas, está dentre as obrigações das casas de repouso. Ou seja, o idoso que é diabético, e a casa de repouso não zela por isso, vai ter complicações. O idoso que é hipertenso, e a casa de repouso não zela por isso, pode ter complicações, né? Então, a prevenção, né, segundo a doutrina, tem sido fundamental, né? Nós temos aí o conceito do envelhecimento ativo, né, que foi algo tirado da Conferência Mundial do Idoso, né, em Madrid, salvo engano, em 2002, né, e que nós precisamos ainda implementar maciçamente no nosso país. E aí, a recomendação do Ministério da Saúde no tocante às medidas de prevenção. É claro, teve uma intercorrência, esse idoso terá que ser cuidado, terá que ser levado para o hospital, mas, no cotidiano, no dia a dia, as medidas de prevenção se tornam fundamentais. Sobretudo por quê?
porque nós estamos tratando muitas vezes com pessoas com comorbidades. Essa expressão privacidade é uma expressão preferida pela doutrina, tá? Por isso que eu a coloquei. Mas o direito à intimidade, o direito à honra, o direito à imagem, estão implícitas no direito à privacidade. A doutrina constitucional prefere esse termo, direito à privacidade. Bom, os senhores podem estar ou me questionarem, né? Eu posso ser questionado, mas o idoso que entra numa casa de repouso tem privacidade? Ele faz jus a essa privacidade? Vejam que é uma garantia fundamental, está lá no artigo 5º, 10 da Constituição Federal, né? Nós temos obrigação de assegurar essa garantia ou não? A resposta é temos, né? Bom, é um ambiente coletivo, de residência coletiva, em que muitas pessoas diferentes vivem, né? Mas, claro, na medida do possível e da possibilidade, dentro daquele quadro de residência coletiva, nós temos obrigação de zelar pela privacidade dela. E evitar, impedir que aconteça o que eu já vi, né? De várias pessoas sem roupa, nuas, andando pela casa de repouso, indo para o banho, né? Em dois, três, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade de garantir ao idoso esse direito que é tão importante, né? Quem é que não zela por sua intimidade dentro do seu lar natural, né? Qual de nós não zela por isso? Todos nós temos esse direito e zelamos por ele. Por que não zelarmos por esse mesmo direito, por essa mesma garantia das pessoas que são inseridas nas casas de repouso? O direito de comunicação, né, de encaminhar correspondência a terceiros, né? Nós, os senhores das casas de repouso, não tem, né, o porquê de inspecionar a correspondência do idoso. Ou seja, essa correspondência é algo que interessa tão somente a ele e ao seu destinatário. Isso é privacidade e é garantido pela Constituição Federal. O direito à liberdade, que é uma outra garantia proposta pelo Estatuto do Idoso, né, e que não consiste só no direito de ir e vir, né, de que nós tratamos também nas reuniões que fazemos com os senhores, né? Eu costumo dizer, claro, usando uma expressão forte, casa de repouso não é presídio. Casa de repouso não é prisão. E a leitura que devem fazer dessa afirmação, claro, uma leitura compatível à situação de proteção e autonomia daquela pessoa idosa que vive na casa de repouso. Por quê? Porque aquele que não tem mais discernimento deve ser acompanhado ou deve contar com a autorização do curador e ser acompanhado quando ele quiser sair de casa. Ou o que dizer das pessoas lúcidas, que também moram nas casas de repouso e que no dia da eleição querem votar, né? E nós temos aqui exemplos de idosos que toda eleição, né? Uma delas morava na ILPI Canindé, toda eleição ela queria votar, e ia. Né? Por que impedir isso? Né? É um direito implícito na garantia da liberdade. Então, é interessante que a vida, né, a vida do idoso, todas aquelas garantias que pertencem a nós também, não acabam com a inserção desse indivíduo nas casas de repouso. Tá? Não acaba. Eu acho que nós temos que partir desses pressupostos, até para que nós consigamos, né, talvez um dia, desmistificar esses serviços. Porque hoje, 99% das pessoas dizem não às casas de repouso. Muitas delas vão quando efetivamente precisam e as famílias não conseguem cuidar.
ou sequer têm famílias, né? Quando o bicho pega, quando o problema chega de uma maneira tal que eles vão precisar do suporte das casas de repouso. Então, me parece que nós precisamos desmistificar esse segmento, né, de serviços da sociedade, né? Como eu disse, as casas de repouso estão lá, no artigo 3º do Estatuto, né? Quando ele fala que a responsabilidade pelo idoso é da família, é da sociedade. Os senhores são a sociedade, organizados de uma certa maneira, em empresas, com fins lucrativos ou não, as públicas, né, fazem parte desse segmento de cuidados para com a pessoa idosa. Bom, é preciso tomar algumas cautelas, porque quando a gente começa a estudar a jurisprudência, né, aqueles casos que os tribunais já julgaram, no segmento casa de repouso, nós começamos a encontrar decisões condenando casas de repouso a indenizações, tá? Seja pela violação do direito à privacidade, né? E eu encontrei um caso em que a pessoa idosa foi fotografada, né, ela foi fotografada, e a imagem dela passou a ser veiculada numa cidade aqui do estado de São Paulo, né, não preciso dizer qual, mas começou a ser veiculada num jornal, né, que fazia propaganda dessa ILPI. Bom, a família não gostou daquilo, não aprovou, acionou o judiciário, e o judiciário condenou a casa de repouso a uma indenização de R$15.000. Né? Então, nós temos que ter essa noção de que isso vai cada vez mais chegar ao judiciário, porque esse segmento cresce muito, né? O envelhecimento é galopante, e a tendência é que esses temas cheguem cada vez mais às barras dos tribunais, né, quando esses conflitos surgirem. Os senhores têm que estar preparados para essas questões. Em outro caso, também aqui do estado de São Paulo, o idoso com mal de Alzheimer fugiu, né, daí a gente já tratava de alguém incapaz, fugiu da casa de repouso e não foi mais localizado. A família buscou o judiciário para pleitear a indenização, e isso chegou até o STJ, e o STJ confirmou essa condenação. Então, a gente percebe que o ramo casa de repouso vem assumindo cada vez mais deveres fundamentais, importantes, mas, ao mesmo tempo, é cobrado nas suas responsabilidades. E vice-versa, né? Aquelas pessoas que vão morar nas casas de repouso continuam devendo, ou serem senhores de deveres e não só de direitos. Um outro caso que passou aqui pela Promotoria de Justiça, o indivíduo morando em casa de repouso começou a aplicar pequenos golpes no grupo que ali convivia junto com ele, né? Que convivia com ele. Pequenos golpes. Então, ele dizia que ia resolver algo no INSS, tirava um dinheirinho de uma idosa, daí ele procurava a outra, passava uma conversa, tirava mais um dinheirinho da outra, e assim ele começou a conviver na casa de repouso. Bom, ele foi cobrado nas suas responsabilidades. Esse fato foi foi levado a conhecimento do delegado de polícia, e daí ele sumiu. Tá? Então, vejam que ele tinha noção do que fazia e do que poderia acontecer. Bom, eu não quis esgotar as conclusões a que eu cheguei quando eu estudei esse painel, mas eu trouxe algumas conclusões, né? E eu pus e proponho isso ao plenário, né? Então, acho que é hora de desmistificar o envelhecimento como mais uma fase da vida, de maneira que o idoso possa optar como pretende se dê seus cuidados, não se podendo refutar sua inserção nas residências de longa permanência.
é uma realidade. Né? A professora Ieda já disse aqui, é uma realidade. Nós não fugiremos e não conseguiremos fugir dessa realidade. Né? Apliquemos ou não a nossa cultura. Né? A nossa cultura é algo que nos pertence. Como pessoa, qualquer idoso fica sujeito a direitos e obrigações. Sua capacidade de direito só se encerra com a morte. E a capacidade de fato ou de exercício pode depender de representação legal. Eram essas as palavras que eu queria trazer a esse seminário. Fico à disposição de todos os senhores para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Bem, como eu já havia colocado anteriormente, agora teremos a palestra, deverá se ministrar pela doutora Cláudia Berê, com o tema Ingresso da Pessoa em ILPI. Muito bom, obrigada. Bom, boa tarde. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos aqui nesse evento, porque o evento foi feito para vocês. E agradecer a permanência até esse horário, né? Então, parabéns aí pelo interesse e pela dedicação à causa com que vocês trabalham. Entre esse todos, né, que eu estou agradecendo, tem as instituições de longa permanência, nós temos pessoas do Grande Conselho Municipal do Idoso, temos pessoas da Vigilância Sanitária e pessoas do Ministério Público. Inclusive a nossa equipe, né? Eu acredito que muitas das instituições conheceram hoje pessoas que sempre conversam no telefone, sempre atende. Então, nós temos uma equipe na Promotoria do Idoso que viabiliza a realização do trabalho. Temos aqui a nossa assistente social, a nossa psicóloga, que já visitaram várias das casas aqui, temos o analista jurídico, temos o nosso estagiário, temos 5 oficiais de promotoria, um auxiliar de promotoria, um motorista. Então, é uma equipe indispensável à realização do nosso trabalho. Gostaria também de agradecer a participação do Centro de Apoio Operacional Cível, e, em especial, a parte de tutela da pessoa idosa, aqui na pessoa do Dr. Barreira, que prestou um grande apoio e ajudou bastante na montagem do nosso evento. Também agradecemos à Escola Superior do Ministério Público, o Dr. Roberto Barbosa, que esteve aqui pela manhã, que também foi fundamental, e a professora Flamínia, da PUC, que presidiu a mesa anterior, que também participou da organização. Então, esse resultado que vocês estão vendo aqui, ele é resultado do trabalho de muitas pessoas. E é assim que a promotoria acha que as coisas devem funcionar, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, dentro do município, a assistência social tem que conversar com a saúde, tem que conversar com a habitação, tem que conversar com o esporte. A ILPI tem que conversar com o município, tem que conversar com a UBS para fazer a vacinação. Se perceber algum caso mais grave, tem que acionar a assistência social ou o próprio Ministério Público. Então, todos juntos podemos fazer um trabalho muito melhor do que sozinhos. E ninguém falou ainda aqui, mas eu quero fazer uma homenagem especial aqui ao Dr. Delton, porque ele foi o idealizador desse evento. Então, foi ideia dele, ele que ficou aí o ano inteiro, né, porque faz vários meses que nós já estamos com essas conversas, insistindo em que a gente realizasse e ainda conseguisse fazer ainda esse ano. Então, Dr. Delton, parabéns.
E também agradecer, porque depois da manifestação dele aqui, para mim ficou bem fácil de falar sobre o meu tema, que é a inserção da pessoa idosa na instituição de longa permanência. A pessoa idosa, ela tem o direito de escolher onde ela vai residir. Se ela vai residir em companhia da família, se ela vai residir desacompanhada, se ela vai residir na instituição de longa permanência. Isso está escrito no artigo 37 da ILPI. E, infelizmente, parece um direito tão básico, depois de tudo que nós ouvimos sobre liberdade, tem um dispositivo legal expresso, mas a gente ainda vê o desrespeito, né? Foi até tema de uma novela, né? Vou te levar para o asilo, é ameaça para o idoso. Então, é um quadro que não pode existir, e o papel da instituição de longa permanência para evitar que isso aconteça é muito importante. Por quê? Quando o familiar leva o idoso ao local, é obrigação da instituição falar, olha, o idoso é lúcido? Sim. Ele quer vir para cá? Não, mas ele não sabe de... Como assim? Não, mas ele não sabe de nada. Claro, ele não quer, eu não posso receber. Olha, você pode trazer ele aqui para conhecer, pode trazer ele aqui para passar o dia, então começar essa inserção paulatina, mas se ele realmente não quer, não poderá vir. Como nós vamos fazer? Não, tem que ver outra forma, não é? Tem até mesmo conscientizar o idoso de que ele não tem muita opção de cuidado se ele não for para a instituição, mas ele tem que ser convencido. Nós temos trabalhado cada vez mais com esse conceito de não violentar a vontade do idoso em nome de um cuidado que a gente acha que é correto. Não, o idoso tem o direito de escolher o que é melhor para ele. Tanto que a gente vê que o número de pessoas institucionalizadas é pequeno perante o número de pessoas que vivem em seu próprio lar. Inclusive, se nós formos institucionalizar todos os idosos, quantas instituições nós vamos precisar? Então, o céu é o limite, porque cada vez a população idosa aumenta mais. Nós temos também um grande aumento do número de idosos que recebe um salário mínimo, que tem uma aposentadoria módica, que às vezes não tem família para contribuir para o pagamento de uma instituição particular. Então, como que o Estado vai conseguir institucionalizar todos os idosos? Então, o conceito é cada vez mais que o idoso permaneça na sua casa, principalmente quando esse é o seu desejo, né? Então, se ele quer ir para a ILPI, tudo bem, é direito dele. Mas permaneça na sua casa e as famílias, ou até os idosos sozinhos, recebam o apoio de serviços públicos. Então, nós temos programas, como já foi mencionado anteriormente, o programa de acompanhantes de idosos, temos programas de entrega de refeições. Se não tiver nenhum desses, nós temos um agente comunitário de saúde que pode visitar o idoso, temos até serviços voluntários que apoiam os idosos, né? Aí organizações não governamentais fazendo esse trabalho. Então, eu acho que é muito, muito importante nós termos em mente e preservarmos esse direito do idoso optar pelo local de moradia. Isso quer dizer que o idoso não pode ir para a ILPI? Não. Ele, muitas vezes, ele quer, porque as pessoas falam, não, ninguém quer ir para a ILPI. Não é verdade. Aqui na promotoria a gente vê de tudo. Eu já recebi, no atendimento ao público, uma idosa de 90 anos que compareceu acompanhada da dona de uma instituição, falando que ela queria ir para a instituição e o filho não deixava. Então, eu chamei o filho aqui e falei, olha, a idosa tem o direito de optar. Todo mundo acha que a opção é sempre ao contrário, ela opta por não ir. Mas ela tem o direito de optar por ir. Ela achava que estava deprimida, muito solitária em casa, que na instituição, né, ia ser mais animado, que ia ter bingo, que ia ter baile.
né? E acabou, eu chamei o filho e ela acabou indo para lá. Então, a pessoa pode optar por ir ou optar por não ir. Quando ela ou opta ou ela aceita, né, que eu acho que é um grande número de casos que vocês têm. Não é exatamente a opção primeira do idoso, eu quero ir para a ILPI, mas ele percebe, né, que ele teve uma hospitalização, vai ter alta, estava morando sozinho, não consegue mais ir para casa ficar sozinho, às vezes é só por um período de convalescença, às vezes ele já sabe que vai ter que ser por um longo período. Então, o idoso que ou opta ou está de acordo, ele vai para a instituição e lá ele tem que assinar o contrato de prestação de serviços, né? Então, acho que várias pessoas aqui já vieram conversar comigo e já ouviram essa conversa, que eu falo sempre a mesma coisa. Então, o artigo 35 do Estatuto do Idoso prevê que a instituição de longa permanência é obrigada a assinar o contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. O que quer dizer isso? Que a hora que você olha o contrato, está lá escrito contratante. É o nome do idoso que nós vamos escrever. E a hora que você olha a última folha do contrato e está lá as assinaturas, está escrito contratante, é o idoso que tem que assinar. Então, essa é a regra. E se o idoso for incapaz? O mesmo artigo 35, no seu parágrafo 3º, deixa claro que se o idoso for incapaz, caberá ao seu representante legal assinar o contrato. Quem é o representante legal? Ah, não, a mãe não sabe de nada, quem cuida de tudo sou eu. Não, não é assim. O representante legal é a pessoa que for nomeada curadora pelo juiz num processo de interdição. Então, às vezes as pessoas entram com ações de interdição até com má intenção. Querem começar a administrar o dinheiro de um idoso abastado, por exemplo. Então, o idoso ele tem direito de se defender no processo e, eventualmente, não ser interditado. Nós temos aí, desde 2016, em vigor, a Lei Brasileira de Inclusão, que restringiu bastante os casos de interdição. Então, a interdição virou exceção, ainda que a pessoa tenha alguma dificuldade com os atos da vida civil, ela vai ter que ser apoiada, né? Existe até, eles chamam, tomada de decisão apoiada. A pessoa vai apoiar, mas o idoso vai também assinar. Então, a pessoa tem que ser interditada para ser considerada incapaz, e o juiz vai escolher quem vai ser o curador, porque às vezes tem 2, 3 filhos, tem um neto, o juiz vai escolher a pessoa que é mais indicada. Muitas vezes a família tem um consenso. A filha que se dá melhor com a mãe é ela, a outra mora em outra cidade, a outra trabalha com horários loucos e tal, então a família já fala, todos concordam que vai ser tal filho. Porém, às vezes, os filhos brigam, né? Às vezes brigam para ser e às vezes brigam também para não ser. Mas, quando há briga, o juiz vai escolher. Essa nomeação do curador, ela ajuda muito a ILPI, porque a ILPI acha, puxa vida, eu vou ficar cobrando muita burocracia da família, a família vai levar para outro lugar. Não, tem que conscientizar. É assim que está na lei, precisa o idoso assinar, e se o idoso for incapaz, tem que entrar com a interdição, dar um prazo para a pessoa trazer a curatela provisória. Por quê? Porque isso prova que o idoso está sem discernimento para decidir. Se chegar aqui aquela cartinha que a gente recebe no MP, promotora, por favor, me ajude, me salve, eu estou aqui contra a minha vontade. Aí eu vou pedir para vocês apresentarem para mim o contrato de prestação de serviços. Aí está lá no contrato que quem assinou foi o curador, porque a pessoa é incapaz. Então, eu não vou levar em consideração, porque a pessoa não tem discernimento. Por outro lado, se não tem curador, vamos em cima ver o que é isso, porque
institucionalizar um idoso contra a vontade é um crime que chama cárcere privado. É muito grave. Quem está cometendo esse crime quando a família leva e a instituição recebe o idoso contra a vontade? Os dois, né? A família que levou e a instituição que aceitou. E ninguém está querendo ser acusado num crime assim grave. Então, a gente faz a interdição, porque aí fica tudo certo. Além disso, quando o juiz escolhe um dos filhos para ser o curador, você evita aquele problema que um filho leva um dia o idoso lá, no outro dia chega o outro filho, não aceito, meu pai é aqui, isso é um absurdo. Espera aí, quem é o curador? É o que levou? Então, o que não aceita, o senhor pode reclamar para o juiz, não sou eu, o curador que determinou, e vice-versa. Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ficar bem clara. O contrato, então, tem que ser assinado pelo idoso lúcido ou pelo curador do idoso incapaz. Quando o curador assinar o contrato, ele tem que apresentar o termo de curatela, para você ter a comprovação que aquela pessoa é mesmo o curador. E a procuração? A gente tem um monte de gente que vem aqui, apresenta a procuração. Aí eu vou olhar a data da procuração. Se a procuração foi outorgada em 1990, eu não tenho condições de saber se aquela procuração é válida, porque se aquele idoso não for mais capaz, a procuração não é mais válida. Eu vou pedir um atestado médico. Então, a regra é procuração com até 1 ano da assinatura. Essa medida ela é muito importante, a gente tem orientado, nós pedimos para o tribunal determinou que os cartórios orientem os idosos que vão outorgar procuração para fazerem procurações com prazo determinado e com poderes específicos. Por quê? Porque se der algum problema, aí a procuração vence, e aí a gente não renova. E com poderes específicos, por quê? Se você deu uma procuração para o seu filho alugar a sua casa, por que você vai escrever ali que ele pode vender? Você não quer que ele venda. Então, escreve o que você quer que ele faça. Tá? Então, essa questão é bastante importante em relação à assinatura do contrato. Uma vez assinado o contrato, o consumidor tem que receber uma cópia, não é? Assina, mas fica com a ILPI, o consumidor não tem. O contrato, ele é um instrumento de prevenção de conflitos, porque ele já está prevendo o que vai acontecer se quiser sair da ILPI, se daqui a 1 ano precisar ter reajuste, não é? Se o idoso falecer. Então, nós temos lá várias situações previstas, a pessoa assina e a pessoa não é surpreendida. Né? Então, eu acho que esse é um assunto bastante importante e bastante prioritário dentro do trabalho da promotoria, e que também contribui, né, naquilo que o Dr. Delton falou, da desmistificação. Aquela questão de falar que a ILPI não é presídio. Eu estava prestando atenção aqui no intérprete de Libras e ele falou, ILPI não é presídio. Não é? Então, isso é muito importante. A pessoa sabe que ela vai para a ILPI, é a residência dela. Se ela é capaz e ela consegue, ela pode sair para passear sozinha, ela pode sair para passear com alguém que venha buscá-la, passar o final de semana na casa da família, é excelente, receber a visita de quem ela quiser, não é? E ser a casa dela. Eu fui numa ILPI muito grande uma vez, e eu vi que tinha uma garagem. Eu falei, algum idoso aqui tem carro? Falou, olha, atualmente nenhum tem, mas já teve. Então, o idoso ele pode ir lá, ele está na ILPI, ele tem o carro, ele pega o carro, ele sai, vai passear. Então, é esse o lugar que as pessoas querem ir. Um lugar que é animado, que eu não vou ficar isolado, que eu tenho liberdade, que eu posso estar lá quando eu quero e eu posso também sair quando eu quero. Uma outra questão que foi abordada aqui pela professora Ieda foi em relação ao número de pessoas menores de 60 anos que estão na ILPI. Bom, ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Qual é a dúvida? Se é para idosos, não é para quem não é idoso.
Então, a lei não permite que as pessoas não idosas estejam na instituição de longa permanência. Ao contrário, a gente tem várias leis que determinam o direito da pessoa à convivência comunitária. Então, essa lei brasileira de inclusão que eu mencionei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela diz que a pessoa com deficiência tem direito à convivência comunitária. Ela não deve ser colocada numa instituição e viver a vida dela inteira lá, né? Porque o idoso vai lá e passa um período. A pessoa com deficiência, às vezes, chega lá com 25 anos e fica lá até os 70. A gente tem muitas pessoas com deficiência que hoje são idosas. Não, a pessoa ela tem que viver na comunidade, ela tem que aprender e ter a inserção social dela, e tem direito a viver a vida com a família, ou até desacompanhada. Nós temos, infelizmente, um atraso na política pública de implantação de residências inclusivas. E aí acabam acontecendo essa solução quebra-galho. Ah, não tem vaga na residência inclusiva? Bota a pessoa com deficiência na ILPI. É altamente indesejável isso, nós temos trabalhado esse tema. Essa pessoa não deve ir para a ILPI, se estiver lá, deve sair e ser apoiada pelos diversos serviços públicos. Nós também temos visto casos em que são colocadas na ILPI pessoas com transtorno mental. Então, a pessoa está dando muito trabalho, vai lá, bota ela lá, tem 50 anos, coloca na ILPI, ela vai ficar presa na ILPI. É um absurdo. Essa pessoa ela tem que ter o tratamento para não dar muito trabalho e para conseguir viver a vida dela de forma autônoma, dentro da comunidade, muitas vezes trabalhando, estudando e participando de tudo. Nós temos uma lei que diz que não pode internar a pessoa com transtorno mental contra a vontade, sem comunicar para o Ministério Público. Então, a pessoa tem transtorno mental, ou é usuária de drogas, ela quer ir internada? Não, eu estou precisando, eu não estou bem, eu quero me livrar do meu vício. Então, tem a internação voluntária. A pessoa tem transtorno mental, está em surto, etc., tem a internação involuntária, que alguém da família pede para ela ser internada. Quando isso acontece, tem que comunicar ao Ministério Público e deveria ter uma junta para ir lá e ver se é o caso de tirar a liberdade dessa pessoa. Então, colocar a pessoa na ILPI contra a vontade é uma fraude a essa legislação e também é uma questão criminosa. Nós tivemos recentemente um caso assim, em que a pessoa com transtorno mental estava internada contra a vontade. Nós fizemos um trabalho para ela ser desinternada, ela foi inserida no CAPS, ela voltou para casa, tratada, a família que não queria ela e que levou ela para a ILPI ficou super satisfeita com a presença dela naquele local. Então, essa fase que o Ministério Público pedia para a pessoa com deficiência ou com transtorno mental ir para a ILPI, nós queremos deixar para trás. Aqui na promotoria em São Paulo nós já não fazemos e nós esperamos que isso não seja feito também em outros municípios, porque isso atrasa a política. A hora que você coloca um monte de pessoa idosa com deficiência em ILPI, você tem lá uma aqui, uma lá, já dá 10 pessoas. Por que não fez uma residência inclusiva para elas, que é o equipamento adequado? Então, isso mascara a necessidade de política para essas pessoas e gera uma invisibilidade que gera também a violação de direitos. Eu acho que eu já falei bastante, eu dei o meu recado, está muito tarde, está todo mundo cansado. Eu vou encerrar por aqui e agradecer muito a presença de vocês. Obrigada.
Bom, eu sei que já é tarde, mas eu também não poderia deixar de oportunizar aos senhores esse direito de debater com os nossos palestrantes a respeito do tema que foi muito bem explorado por todos. E ainda existe público para isso, portanto, eu gostaria de franquear a palavra a todos para que isso seja possível. Então, está aberto aqui para as perguntas e vamos iniciar. Bom, a minha dúvida, eu acho que vai um pouco mais para a doutora Cláudia. Recentemente, nós recebemos na ILPI 2 idosos provenientes da cidade de São José dos Campos. E a filha com uma dívida totalmente acumulada, porque assim que ela deu o aviso prévio, foi cobrado por parte da instituição 13º e multa de 3 vezes o valor dessas pessoas com mensalidade. Quando a gente abriu a nossa instituição aqui, nós fizemos o contato com o Hélio, no Ministério Público, para que a gente pudesse ter um modelo de contrato. Tudo isso também é fiscalizado quando vocês frequentam as instituições? Porque eu recebi outros 3 clientes que vivenciam a mesma situação hoje, do 13º e da multa mesmo com aviso prévio. A gente tem uma dificuldade em relação a essa questão, porque a gente começou a fazer a fiscalização num universo que já estava trabalhando. Então, nós começamos a chamar as instituições e dizer que nós entendemos que essas cláusulas são abusivas e pedir para as instituições alterar os seus contratos. Então, até hoje, nós não entramos com nenhum processo sobre esse tema, porque todo mundo fez a alteração. Só que depois que fez a alteração, teve um ou outro caso que a pessoa cobrava porque combinava de boca, falava que aqui tem, então, combinou de boca, não pode cobrar, não é abusiva. Então, nós temos uma dificuldade, porque nós chamamos a instituição, pedimos para adequar, mas nós não conseguimos chamar todas até agora, porque está toda hora a abrir uma nova, etc. E nós temos uma outra questão, que a especialização do promotor do idoso, ela só existe aqui na capital. Em São José dos Campos tem um promotor do idoso, só que ele deve trabalhar talvez com o meio ambiente, com o consumidor, com infância e juventude, ele não é especializado e talvez ele não tenha priorizado trabalhar com esse tema. A nossa orientação é que a pessoa não assine esse contrato. Você vai na instituição, ela está te cobrando verbas abusivas, procura outra, né? Vai num lugar que tenha um contrato adequado. Hoje mesmo veio a dona de uma ILPI falando assim: doutora, eu agradeço, quando a senhora me deu essa orientação, eu adotei, no começo eu pensei que ia ser ruim, mas acabou trazendo muitas famílias que saíram de outras instituições, porque estavam insatisfeitas com o contrato e vieram trabalhar comigo. Então, ao contrário do que parecia, foi algo bom para a minha instituição. Então, a gente orienta que não assine, porém, se assinar, aí vai ser uma questão difícil, porque no Ministério Público nós não vamos tratar de um caso específico de um contrato. Nós vamos chamar a instituição e vamos pedir para ela mudar, porque a nossa atribuição é trabalhar com o coletivo, mas o daquele ano, se a pessoa não quiser pagar, ela tem que se dirigir ao PROCON para tratar do seu caso individual, porque o PROCON também tem o mesmo entendimento que a gente. Eu também esqueci de mencionar, foi boa a sua pergunta, que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso editou em 2017 a resolução número 33, que fala sobre critérios para o contrato de prestação de serviços e traz modelos anexos, um para instituições públicas e filantrópicas e outro para instituições privadas. Então, a nossa orientação é contrária, porém, quando a pessoa já assinou, aí ela tem que tomar providências individuais se ela não quiser cumprir o contrato que nós consideramos mesmo abusivo.
Boa tarde. Meu nome é Wilson. Eu queria falar a respeito da curatela. Melhorou muito o tempo, né, da curatela, e o juiz agora, quando o advogado dá entrada lá, ele rapidamente manda a instituição também levar o idoso lá para ter uma entrevista com o juiz. Eu tive dois casos assim nesse mês, foi muito rápido, demorou 30 dias, e o juiz falou, olha, ela é lúcida, e cassou a curatela provisória e falou para mim, olha, ela tem o direito de ir, entrar e sair a hora que ela quiser. E qual que é o seu foro regional? Santana. Ótimo, feliz de saber. Boa noite. É assim, uma pessoa, uma idosa que é lúcida, ela tem o direito de sair, justo? E se ela sai e ela some, ela não volta? Quem é responsável por isso? É ela mesma, né? Quer falar, Delton? Ela é lúcida? Ela é lúcida, mas ela tem uma família. Geralmente, na realidade, nunca me apareceu uma idosa que tenha vindo sozinha. Sempre vem com familiares. Justo? Então, os familiares que acabam colocando, olha, pode sair, não pode sair, ou se quer sair, chama, ou eu acabo saindo, eles me fazem uma declaração autorizando, acaba saindo comigo e tal. Mas vocês falam, não, ela pode sair sozinha, ela tem esse direito. Aí ela sai, só que ela não volta, ela some e a família vem e... Existe esse problema, né, na compreensão em relação à pessoa idosa. Por quê? Porque se convencionou de que o idoso só obedece, ele não tem mais voz, né? Mas se o sujeito é lúcido, não tem nenhum risco em que ele se coloque, por que não? Não é um ser adulto, capaz, sujeito de direitos? Aquele precedente que eu mencionei, em que houve aí uma condenação de uma casa de repouso, né, cujo nome não interessa, era alguém com demência. Uma situação diferente, né? Agora, o indivíduo é lúcido, então é melhor que ele morra mesmo, porque se ele perde o direito de ir até a padaria tomar um café, né, ele só pode sair para ir ao supermercado, né, comprar alguma coisa que ele sempre gostou de comprar, se o filho ou a filha autorizar, né? Então, nós estamos descumprindo aqui o Código Civil. Né? Sim, o importante então, é assim. O que eu costumo dizer é o seguinte, o indivíduo, muitas vezes, ele tem fragilidades. Né? Ele tem lucidez, mas ele é fisicamente frágil. Né? Aí é importante que a gente tenha essa cautela de proteger o indivíduo, para que ele não saia desacompanhado, porque ele vá com alguém para prevenir esse tipo de problema. Né? Mas é muito comum as pessoas questionarem isso, mas ele pode, né? O idoso pode namorar? Claro que pode, por que não? Porque justamente, se alguma idosa lúcida chega para mim e fala, eu quero sair, ou eu quero ir na pastelaria, ou sei lá o quê, eu sempre chamo família e falo, olha, vem, pega e leva para passear e tal. Você entendeu? Eu tenho uma família que é muito longe, ela mora em Itaquera, a minha casa é na Zona Norte, então ela fez uma autorização e eu saio com ela. Você entendeu? Porque justamente é muito complicado para nós, quanto ILPI, simplesmente abrir uma porta e falar, tudo bem, pode sair. Se essa pessoa não volta. Na verdade, quando vocês assinam o contrato de prestação de serviços, se vocês adotarem o modelo que a gente recomenda e que agora está na Resolução 33, tem uma cláusula, isso precisa ser mostrado, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, assina e não prestou atenção. Olha, a idosa é lúcida, veja essa cláusula, o idoso mantém o direito de ir e vir. Isso quer dizer que ele pode sair. A sua preocupação é com a responsabilidade da casa. As casas normalmente têm aquele livro de saídas, tanto para saídas desacompanhado
quanto para saídas com familiares. Então, o idoso assinou o livro e saiu, ele é responsável por ele próprio, como se ele estivesse morando na casa dele desacompanhado. Ele também poderia sair e sumir, pode acontecer, infelizmente. Então, se ele é uma pessoa plenamente lúcida e capaz, ele não pode ser impedido de sair da casa. Essa autorização é uma aberração jurídica, uma autorização para uma pessoa capaz. Você acha que eu tenho que fazer uma autorização dizendo que você pode ir embora daqui? Não é? Por que a gente acha que o idoso é uma pessoa diferente de nós mesmos, se ele tem os mesmos direitos? Pela fragilidade dele. Não, mas você não tem o direito de, se ele é, como o nosso amigo aqui contou, uma pessoa capaz, que o juiz revogou a curatela e falou, ele pode. Então, o juiz falou para ele também. Então, não somos só nós que estamos dizendo. Então, você não tem o direito. Ele tem o direito de ir e vir, e você, ainda que ache que ele é frágil, não tem o direito de dizer que ele não pode. Outra coisa é se ele estiver apresentando indícios de incapacidade. A gente tem, às vezes a gente acaba infantilizando demais o idoso e achando que ele não tem discernimento. Faz algum tempo eu fui fazer uma visita numa instituição e eu encontrei uma idosa, bem idosa, certamente bem acima dos 80 anos, de pé do lado do portão. Falei, puxa, a senhora está aqui de pé, o que a senhora está fazendo? Não, eu estou esperando a fulana, que no horário de almoço, eu pago um dinheirinho para ela me acompanhar até o banco. Ou seja, ela própria, sendo uma pessoa capaz, tinha discernimento sobre uma certa dificuldade dela de andar sozinha na rua, então ela contratava a pessoa para ir. Então, a gente não dá nem oportunidade para ela fazer isso. Ah, não, você não vai sair só comigo, né? Ela tem que poder usufruir dos seus direitos. Boa tarde. Eu sou Eurice, eu sou gestora de uma ILPI também. A minha pergunta, aliás, uma orientação ou talvez um esclarecimento ao Dr. Delton, que talvez ele possa me ajudar. Ou qualquer um de vocês, eu acredito que todos têm a capacidade de poder esclarecer para a gente. Mas, o que acontece? Eu ainda estou vivendo uma situação numa determinada região onde eu estou locada. Eu acolhi há uns 4 meses, 5 meses atrás, um idoso deficiente visual dos 2 olhos, e através de um outro órgão público, que é a minha supervisão, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Então, todo o processo foi feito. Então, esse idoso participava de um outro serviço público, ele solicitou socorro, que ele estava sendo agredido dentro da própria residência, e uma das agressões piores que um idoso pode sofrer, que é a agressão psicológica. Ele é reflexo da irmã mais velha, e esse idoso foi acolhido. Aí, de repente, foi feito o relatório, nós fomos comunicados aos órgãos fiscalizadores, e essa família utiliza do benefício do idoso, ele nunca viveu o benefício dele. Então, quem usa é a família. Inclusive, tem pessoas com dependência psicoativa dentro da casa e agredir ele de várias formas. Então, quando nós fomos visitar o idoso, ele já segurou nós, a equipe técnica, tanto da ILPI como do serviço público que estava conosco, que foi solicitado, e solicitou que, por favor, que ele queria ir embora, que ele queria um lugar para morar, que ele não poderia ficar ali, por diversas razões. Aí, o que acontece? Dentro de 1 mês e pouco para cá, essa irmã, aí nós comunicamos ao Ministério Público da situação, recebemos retorno de volta do relatório, que isso já era um relatório que estava sendo encaminhado pelo um órgão público, a Prefeitura, para o Ministério Público. Ele mandou um ofício de volta para nós, mandando que a Prefeitura voltasse a visitar o idoso de novo, que eu não entendi nada, se nós já estava comunicando, era um órgão público que já estava comunicando.
Aí o que aconteceu? A irmã foi comunicada pelo MP a respeito da situação do idoso, que ela tinha que comparecer à instituição para dar direito a ele de usufruir daquilo que era de direito, benefício, que tudo, nem a documentação dele, a família não permitiu à instituição ter acesso. E aí ela entrou com um particular, pagou, fez uma interdição do idoso, o órgão fiscalizador foi lá, autorizou, deu uma curatela provisória, embora ainda é provisória, que nós estamos recorrendo, e ela foi lá e retirou o idoso da instituição e levou para agressão novamente, com a autorização de uma juíza. Agora, eu, como sociedade civil, como foi feita essa pergunta, e eu vou dar a resposta antes de eu concluir. Eu reservo uma vaga para mim na instituição onde eu trabalho. Até mesmo que eu trabalhei nela 16 anos, voluntariamente, porque eu acredito e sou maravilhosamente contemplada com o trabalho que é feito lá. E então, para concluir, eu gostaria de entender por que um órgão fiscalizador público não consegue trabalhar em consonância com o outro, para entender como que um juiz dá uma determinação dessa para um violador de direito sem ir verificar o que está acontecendo naquele local. Porque nós não fomos comunicados, nós não fomos perguntados, o órgão público da prefeitura não foi perguntado, e automaticamente uma juíza foi lá, bateu o carimbo e deu essa curatela provisória para esse agressor. Então, é isso que eu gostaria de entender, e todos os lugares onde vocês me convidam para buscar conhecimento, eu estou junto com vocês, porque eu quero aprender e defender esses direitos e dar qualidade de vida para aqueles que têm direito, que o Estado tem que garantir. É um dever e uma obrigação do Estado. Então, eu gostaria que vocês pudessem me esclarecer, que talvez é a dúvida de muitas pessoas aqui, que nós vivemos isso no dia a dia. Obrigada. Olha, assim, a história é longa, né? Mas, pelo que eu entendi, qual que é a sua ILPI? É pública? É pública. É ILPI Madre Teresa de Calcutá. Tá. Bom, assim, fica difícil a gente falar de um processo que não conhece, né? Mas talvez falte nesse processo alguma informação importante, né? Porque não é normal alguém ser curador, né, de outro indivíduo, né, do incapaz, se contra ele já praticou violência, né? Nós mesmos aqui não indicamos pessoas com histórico de violência contra idoso. Eu prefiro que o juízo nomeie um estranho, um advogado, como normalmente é feito aqui no Fórum João Mendes, a nomear um autor de violência. Então, assim, fica difícil eu falar do caso concreto, individual, né? Mas talvez isso precise ser melhor trabalhado, ou procurar falar com o promotor do processo, né? Porque tem um promotor oficiando nesse processo, né? Todo o processo de incapaz, o Ministério Público oficia, tá? Então, eu deixo isso como sugestão. Agora, falar do caso concreto sem conhecer o processo, sempre vai ser achismo, né? Bom, eu também não posso falar do caso concreto, mas eu posso falar a vocês como funciona um processo de interdição. A legislação dá legitimidade à família para ajuizar o pedido de interdição e dá, inclusive, preferência às pessoas da família para serem nomeadas curadoras. Então, com certeza, essa pessoa não chegou para o juiz e falou assim, olha, eu estou praticando violência psicológica contra o idoso, eu quero ser curadora dele, né? Não é possível. Então, ela falou, olha, eu sou irmã, ele está incapaz, eu estou pedindo a curatela e o juiz nomeou. Por isso, para isso que serve o direito de defesa. Aí vai ser levadas as outras informações para o juiz e o juiz vai ter que apreciar. Agora, nós realmente não temos condições,
de falar sobre um caso concreto. Agora, o normal é isso, a família vai lá, pede, e o juiz acha que a família, a princípio, está agindo em interesse do idoso. Então, após a citação, haverá a defesa, o contraditório, a apresentação de novas informações, e com essas novas informações o juiz vai ter uma nova oportunidade de decidir, pois, como você falou, a curatela é provisória. Mas o meu susto é porque já havia uma denúncia contra a pessoa que buscou a curatela. Mas o juiz não sabe. É o que eu estou pedindo, que esses órgãos fiscalizadores, por favor, se possível, se comuniquem entre si. Porque a partir do momento que tem uma denúncia contra um idoso, ele é abrigado, e aí, de repente, eu vou lá e o próprio agressor entra com processo contrário. Já tem registrado lá, e ele sai com a curatela, e eu não consigo entender. É muito difícil. É importante que o juiz do processo saiba do que está acontecendo. Se ele não souber, ele vai ficar ignorante nisso, né? Então, é importante que o juiz, ainda que seja uma cartinha informal, que mande para o processo. Só isso. Eu represento a Casa de Repouso da Vila Mariana, né? Então, a minha dúvida é o seguinte: quando um filho trata do pai e os outros se anulam, né? Então, vem uma pessoa lá e fala assim, ó, eu preciso, meu pai está doente, tal, mas meus irmãos não querem saber. Então, eu teria que assumir sozinho a responsabilidade de cuidar do meu pai. Como é visto isso pelo Ministério Público? O filho assume sozinho, só ele é responsável pelo pai, ou ele indo em alguma instituição, a possibilidade de eles fazer que os outros filhos ajudem a manutenção do pai, ou só o cuidado com o pai? Bom, certamente é uma família mais complicada, né? Esses outros filhos não devem ter vínculo com o pai, por algum motivo que não cabe aqui discutir, né? Normalmente é isso que acontece, mas a obrigação legal, sim, né? O Código Civil, né, dá obrigação legal aos filhos, né, na linha reta é infinito, né, aos filhos, aos netos, e a lei vai nesse sentido, obrigação legal, e aos irmãos, e até aos irmãos, na linha colateral. Então, os filhos são descendentes, têm obrigação para com o pai. Obrigação o quê? Alimentar, né? Eu não sei quem está pagando, talvez seja esse único filho aí que faça, né, que assumiu a responsabilidade como responsável solidário, né, que a gente pede, se o caso, que os contratos tenham responsável solidário, que é quem vai fazer os pagamentos. Para vocês interessa isso, não interessa? Né? Que alguém se responsabilize, né, pelos pagamentos. Agora, se os demais não ajudam, nós temos aí um problema. Agora, quem paga, pode pagar? Né? Agora, vou imaginar, ele pode pagar 1 ano, depois ele não vai poder pagar mais. Esse idoso, ele pode pedir alimentos a esses outros filhos, sim, tá? Numa ação judicial, tá? Questão da vinculação, né, que a família não pode abandonar, o Estatuto fala isso. Cada história é uma história. Essa questão da retaguarda familiar é complexa porque o idoso constrói o seu futuro, né? Então, o idoso, ele ficou idoso, mas ele já passou ali por várias situações em que ele construiu ou desconstruiu o seu futuro, essas relações familiares. Isso é muito comum, né? Depois ele vai receber em troca aquilo que ele não deu, né? Tem muito disso. Mas, apesar disso, a lei não entra nesses detalhes, há obrigação legal, tá? A gente tem casos assim aqui, né? Uma idosa morando sozinha, e o filho foi para o Japão. Está há 20 anos no Japão. E ela está aqui, sozinha, quem cuida é um procurador, que ele vai e não vai, e ele está lá no Japão, né? Eu mandei uma correspondência a ele. Olha, o senhor tem responsabilidade, o senhor é filho,
né? Tem um crime no estatuto de abandonar. Então, veja bem o que o senhor vai fazer, porque o senhor está aí, mas o senhor vai responder aqui. Né? Daí ele mandou um recado aí, foi um recado mesmo, porque ele não escreveu para mim, que ele está providenciando a sua viagem para cá. Então, sim, essas exigências, né? A família são importantes, que as casas também façam alguma coisa. São importantes. Né? Eu gostaria também de acrescentar que os alimentos, eles são devidos na medida da necessidade de quem recebe e da possibilidade de quem paga. Então, a gente, com frequência, vê o caso de um irmão que está bem, escolhe uma casa cara e fala, eu pago metade, e o outro irmão que está desempregado tem que pagar a metade. Então, isso também não faz sentido. Os alimentos, eles podem ser cobrados de qualquer dos filhos, e depois o filho tem direito de reaver do irmão. Porém, se o irmão não tem condições de pagar, né, então, o outro filho está em situação de rua, não vai pagar, ele não tem nem para ele. Então, é um binômio, é necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. Então, não adianta só ficar indignado contra os irmãos que não estão pagando. Precisa ver, eles podem pagar? Um pode, o outro não pode. Então, também, a gente não tem como falo, tirar leite de pedra, né? Boa tarde, meu nome é Hilda, eu sou dona da Casa de Repouso Três Corações. Voltando ao assunto do idoso sair sozinho. Eu tenho um idoso, o seu Luiz, é um paciente que está comigo há 2 anos. E, assim, ele é cadeirante, ele sai durante o dia, ele vai a banco, ele vai ao shopping. Só que, assim, tem vezes ele dá umas 10 da noite, ele fala, eu tenho uma festa para ir e eu só vou voltar 3 horas da manhã. Eu não posso deixar. Aí vem o meu medo. Não assim, porque ele sai de táxi, ele sai sempre com um taxista desconhecido, e o meu medo é dele ser assaltado na chegada, ou da chegada dele, algum bandido entrar dentro da minha casa de repouso junto com ele, porque quem pega ele lá fora é meu funcionário, porque ele é cadeirante. Aí eu quero saber, eu sempre tenho essa discussão com ele, senhor Luiz, o senhor pode sair durante o dia, o senhor pode passear, não proíbe o senhor disso. Só que à noite, 3 horas da manhã, não dá para estar abrindo a porta para o senhor chegar, que é uma casa de repouso, não é um hotel. Aí eu quero saber onde eu fico nisso aí. Posso falar? Bom, isso também está resolvido no contrato, né, gente? Eu vou pedir para vocês pegarem a resolução 33, a lição de casa, e ler o modelinho lá, porque a gente coloca que o idoso mantém a liberdade de ir e vir, respeitados os horários do regimento interno. Então, você pode colocar um horário máximo para chegar, 8 horas, 9 horas, justamente para você não ter que abrir a porta da casa, se sujeitar a questões de segurança, acordar todo mundo que está dormindo. Então, a casa tem o direito de ter um horário limite para chegar em casa. Se ele quiser sair, aí ele tem que arrumar um lugar para dormir. Então, promotora, aí é que está o meu problema, porque ele não tem família, quem paga para ele lá é a madrinha dele, que já tem 90 anos, e uma moça também que é governanta da madrinha dele. Então, assim, e ele sempre fala, não, mas eu tenho esse direito. Ele não tem o direito de desrespeitar o horário do regimento. Se ele sair, ele tem um horário para voltar, depois desse horário ele não tem o direito de voltar. Eu falo para ele, o senhor pode ir sim, mas se passar das 10 da noite, o senhor não entra aqui, então o senhor vai dormir num hotel, porque aqui não é hotel, é uma casa de repouso, não tem só o senhor aqui. A gente vê de tudo. Seu Luiz. Barreira, põe o horário de 6 horas para encerrar, né? Que já faltam 5 minutos. Senhores, eu vou... não vou encerrar, calma. Eu sei que você quer perguntar, tranquilo. Só que eu vou dar mais 4 minutos aqui, 6 horas nós acabamos, tá?
Só? Não é que tem um monte de pessoal, as pessoas que nos auxiliam também estão todas cansadas, né? O pessoal dos funcionários, o pessoal das Libras aqui, todos estão muito cansados e é necessário que nós possamos aproveitar o máximo possível desse tempo restante, tá ok? Então, por favor. Eu sou a Thalita, eu sou terapeuta ocupacional numa instituição da prefeitura que é regida, né, organizada pela Unibis. E como TO, eu sou a primeira a dizer que eles têm que sair, ter autonomia e independência. O problema que a gente está tendo lá é que tem um dos senhores, um dos idosos, que é um idoso jovem, porque a gente tem bastante jovem lá, 61, 63, 65 anos, então são muito jovens e são cheios de vida. Um desses idosos, ele faz o uso abusivo de álcool. Então, todas as vezes que ele tem 65 anos, todas as vezes que ele recebe a aposentadoria dele, ele chega completamente embriagado na instituição. E aí a gente quer saber o que a gente deve fazer. Porque ele faz escândalo, ele ameaça a integridade dos outros idosos, assusta, né, os outros residentes, e a gente não sabe o que faz, né? A gente acolhe, leva para o quarto, tenta dar um banho, comer, joga prato, diz que a comida é ruim, e já tentamos inserir no CAPS, ele fez um acompanhamento um tempo, mas ele é autônomo, independente, e ele se recusa a fazer qualquer tipo de tratamento. O que a gente faz? Quando vê que ele está chegando embriagado, a gente pode deixar ele para fora, a gente pode chamar o SAMU. O que a gente tem que fazer nesse momento? Bom, e pelo que você está dizendo, ele é dependente do álcool já. É um sujeito que não consegue ficar sem beber, né? Sim. E acaba tumultuando. A gente acaba vendo isso na rede pública, né? A gente tem um panorama da rede pública na cidade, eles estão aqui e eles sabem do que eu estou falando. Esse sujeito precisa ser tratado, né? Precisa ser tratado de alguma maneira. Eu acho que ele tem uma questão médica aí, né? Existe uma lei federal que causa aí, que cuida, né, dessas questões da saúde mental, né? Talvez a gente precise pegar essa lei. Porque as internações não são só quando o indivíduo quer, né? É quando elas são indicadas. E esse sujeito precisa ser tratado, né? O que não pode ficar é nesse quadro de chegar embriagado, causar lá na casa de repouso, qual que é? Pinheiros? Não, Vila Mariana. Vila Mariana, né? Já temos outros problemas de convivência. O promotor natural da Vila Mariana é a doutora Cláudia, mas já que eu comecei a responder, mas é uma questão médica essa, né? A gente pega muito isso nas demências, né? O sujeito está descompensado, arruma confusão, né? E arruma muita confusão, não quer tomar remédio, fica gritando, coloca o grupo num estado de alerta ali muito difícil, né? Então, é um indivíduo para ser tratado do ponto de vista da saúde mental. Eu acho que precisa investir nisso. Sim, só eu preciso assim, entender como que a gente faz isso. Porque nós temos parceria com a UBS, né? A médica faz as visitas, avalia. Só que, eu repito, ele é totalmente lúcido, independente. Como que a gente obriga para fazer uma avaliação? Como o atendimento individual é regionalizado em toda a cidade, né? E a gente sabe muito bem que, às vezes, a saúde pública patina um pouco nas questões jurídicas, o que é natural, porque nós também patinamos nas questões de saúde, né? Apesar de a gente trabalhar, ver todo dia isso. Então, eu acho que um caminho para vocês é fazerem uma representação, né? Colocarem isso no papel e encaminharem isso para o Ministério Público da região. Tá? Por quê? Porque aí dá para a gente instaurar um processo individual, estudar o caso, ver quais são as propostas e as soluções viáveis para aquele caso concreto. O que não pode deixar é o sujeito causar todo dia, toda hora. Né? Exatamente. Problemas complexos não têm resposta simples. Eu não posso aqui te dizer uma frase e está tudo resolvido, né? O principal é fazer essa articulação com o CAPS. Se estiver falhando, aí pedir ao Ministério Público que cobre que a articulação aconteça. E eu sei que
Namorada São João, que é um centro de acolhida que eu que fiscalizo, eles também têm esse tipo de problema, então ele é frequente. Lá é uma instituição com vários andares. Eles, quando o idoso chega embriagado, eles não permitem que ele suba. Então ele fica lá sentado no térreo até se acalmar, passar aquela euforia, né, que parece que ele apresenta. Então talvez ter algum lugar aí para chegar e falar, olha, se você chegar assim, você vai ter que ficar lá até o seu comportamento melhorar, porque ele também não tem, embora ele tenha o direito a ser acolhido, a ser assistido, ele não tem o direito de causar transtorno, atrapalhar o sono de todo mundo. Os deveres que todos têm, né? Bom, senhores, nós atingimos aqui a marca de 18 horas. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos e todas que permaneceram até esse momento, nesse recinto, durante esse dia de debates, de efervescência de ideias. Eu acredito que tenha sido extremamente profícuo para todos, para todas as instituições que aqui participaram. Gostaria novamente de agradecer imensamente os nossos funcionários que participaram da organização desse evento. Agradecer mais uma vez ao Dr. Delton, doutora Cláudia Berê, enfim, as pessoas que estão aqui nos auxiliando, os intérpretes de Libras, a Procuradoria-Geral de Justiça, que nos franqueou com muita satisfação esse espaço, e principalmente, voltando a dizer, agradecer a presença de todos. Então, muito obrigado, encerro este evento, agradeço, se Deus assim permitir, o ano que vem nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado. Precisar, manda ela para